Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor João Flávio Martinez, em mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube, Facebook e também Twitter. Eu não quero ser muito prolixo, nem quero falar demais hoje, mas eu me vi obrigado mais uma vez a estar aqui com vocês, a compartilhar com vocês o que eu tenho visto. A gente fala que existem organizações que são heréticas. Entretanto, essas organizações, embora heréticas, socialmente falando, elas são organizações que até fazem bem, embora doutrinariamente não sejam bíblicas. Entretanto, tem outras organizações que, além de heréticas, elas são antissociais. Elas querem destruir a sociedade, desconstruir a família e deixar o mundo num caos. São as seitas nihilistas, ou seja, apocalípticas. Elas querem ver o caos. O islamismo é um exemplo disso, e um outro são as testemunhas de Jeová. Eles têm o ódio no coração, um ódio doutrinário. Então, eles transformam o ódio, a inveja, o rancor que eles têm da vida numa doutrina e coloca isso para os seus seguidores para destruir a vida das pessoas. O que nós temos visto hoje em dia, principalmente aqui no caso citado pelas testemunhas de Jeová, é exatamente isso. Tem até um vídeo na internet onde a mãe e o pai colocam para fora de casa a filha que se tornou descrente. A menina é desassociada e a organização orienta os pais a excluí-la de casa. Como eu já disse no outro vídeo, tem um grupo aqui no Brasil que eles trabalham junto ao Ministério Público para que, por força de lei, pais possam ver seus filhos, filhos possam comunicar-se com seus pais, esposas e maridos possam entrar em contato um com o outro, porque eles são rechaçados, eles são separados, eles são perseguidos, aqueles que são desassociados. Como eu disse, um rapaz aí que era apologista TJ, ele foi rechaçado, ele está sofrendo horrores, inclusive eu aproveito a oportunidade aqui para pedir a sua oração pela vida dele, e não só por ele, mas por todas as testemunhas de Jeová que estão vivendo um conflito, que querem sair da organização e muitas vezes não sabem o que fazer. E uma coisa que as seitas fazem muito bem na vida das pessoas é uma lavagem cerebral. Por exemplo, quando qualquer pessoa chega numa igreja evangélica, ela vai aprender sobre Jesus. Geralmente as igrejas evangélicas não tocam no assunto sectário, nem fala para o novo convertido sobre o mundo sectário. Diferentemente das seitas, principalmente pseudo-cristãs. E aí que cito Testemunha de Jeová, Mormons e Adventistas. Quando você chega nessas três seitas pseudo-cristãs, o islamismo também faz isso, tá? Mas vamos pegar no nosso contexto cristão aqui. Você chega lá, no discipulado, já é incutido na sua mente os erros das igrejas protestantes, o desvio teológico das igrejas protestantes. As igrejas evangélicas são satanizadas pelas organizações sectárias. No caso aqui, Testemunha de Jeová, Mormons e Adventistas. Eles satanizam a igreja de Jesus, as igrejas protestantes. Então a pessoa, quando vive o conflito dentro da organização, ela pensa, para onde que eu vou? Eu creio em Deus, para onde que eu vou? Ou ela pensa, a minha organização tem erros, mas, nossa, você viu quantos erros eu estudei das seitas protestantes, das organizações protestantes? E elas não vão conferir, porque elas foram discipuladas e aprenderam que as organizações protestantes são filhas da Babilônia, são caídas, são diabólicas, são satânicas e etc. Então, olha a circunstância e olha como é que eles trabalham. Por isso, eu até faço um apelo aos pastores evangélicos que falem mais, não precisa falar aos novos convertidos, mas aos crentes das suas igrejas, que falem mais sobre a questão problemática do mundo sectário, sobre o perigo de seitas como essa, pseudo-cristãs, mormons, adventistas e testemunhas de Jeová, alertem os seus membros. Claro, não dá para falar sobre as 1000 religiões que tem no mundo, mas no caso aqui, no contexto brasileiro que nós vivemos, dá para falar de catolicismo, dá para falar de espiritismo, de mormonismo, de adventismo, de jeovismo,
é possível nós tratarmos desses temas que cercam as nossas igrejas, que cercam as nossas casas, que cercam as nossas vidas. Eu quero ler um texto aqui para você entender que monstruosidade é a seita Testemunha de Jeová. É uma monstruosidade. Eles são desumanos. Eu vou ler a Sentinela de 15/11/2014, no artigo intitulado Devemos ser santos em toda a nossa conduta. Eles dizem assim: trate os entes queridos desassociados como mortos por Jeová e não os lamente. Eu vou repetir. Trate os entes queridos desassociados como mortos por Jeová e não os lamente. Veja intrinsecamente aqui como é colocado isso de uma maneira odiosa, rancorosa, para não lamentar, para virar a página, é para deixá-los como mortos. Olha a maldade. Mas alguém me pergunta, pastor João Flávio, e como é que você trata alguém que está dando trabalho na igreja? Alguém que está discordando, está brigando, né? Como é que a gente faz com essas pessoas? Não estou dizendo que não é possível chegar ao ponto de um crente na igreja ser excluído do rol de membros da igreja. Não estou dizendo que isso não é possível, não seja bíblico. Mateus, capítulo 18, deixa isso claro, há um procedimento. Agora, o fato de alguém ser excluído da igreja, ou desassociar-se da igreja, sair da membresia, ou abandonar a igreja, ou simplesmente dizer para o pastor, ó pastor, não quero mais congregar, não tenho mais fé, não sou mais crente. Eu não vou mandar a esposa largar desse marido, eu não vou mandar o filho abandonar esse pai, muito pelo contrário, eu vou mandar esse filho, essa esposa, esse marido, dar mais atenção para a sua família, para esse membro da família que está desviado, para ver se ele volta. Porque o filho pródigo voltou. A gente não sabe se ele apostatou ou se ele é apenas um filho pródigo, então temos que tentar sempre o resgate. Paulo vai falar isso em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Ele diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Então a pessoa errou, falhou, repreende, mas uma repreensão que traga para perto. Paulo escreve uma carta criticando que tinha um rapaz lá na igreja tendo um relacionamento com a mulher do pai, com a madrasta. E ele dá uma exortação dura. O rapaz se arrepende, se corrige, e Paulo escreve de novo e fala, olha, então reconduza-o, traga ele de volta à comunhão, porque o nosso objetivo não é jogar as pessoas no inferno, o nosso objetivo é levá-las para o céu. Temos que repreender, a igreja tem um processo ali para agir com as pessoas, mas ainda que tenha que ir ao extremo, essa pessoa excluída não deve ser separada da sua família. E não é porque a pessoa não professa mais a mesma fé que eu vou jogá-la ao léu, ao mundo, aos leões, às feras, e vou mandar o pai que ficou na igreja odiar a esposa, o filho que saiu da igreja. Isso não existe. Muito pelo contrário, a Bíblia nos orienta a darmos mais amor para essas pessoas, para trazê-las de volta ao rebanho de Cristo. Outro texto muito interessante, em Romanos 14, de 1 a 4, Romanos 14, depois você lê em casa. Paulo orienta como tratar os fracos, como não burlar a consciência dessas pessoas mais fracas. E ele ainda fala, o débil come legumes, mas se eu tiver que comer legumes, para não ofender a consciência dele, eu vou comer. Vou fazer de tudo para ganhar a todos. Vou fazer de tudo para cooperar com todos. Então, amados, eu estou aqui dando essa orientação, dizendo para vocês do perigo que é essa organização. Muita gente sofre calado dentro dessas seitas, porque sabe que se sair, perde a esposa, se sair, perde os filhos, se sair, perde o parente, o amigo, perde todo o convívio social. Alguns deles estão vivendo naquele relacionamento sectário há tantos anos que todos os amigos dele é lá de dentro. Eles não vão em casamento, eles não vão em aniversário, eles não se relacionam com a família não crente, ou descrente, perdão. Então, o que acontece? Eles vivem um mundo só deles. Quando essa pessoa descobre a verdade, descobre que a sociedade Torre de Vigia, por exemplo, é uma sociedade luciférica, e ele quer sair, e ele pensa, como é que eu faço com a minha família agora? Para onde eu vou? Esse é o grande problema, não só das Testemunhas de Jeová,
mas de todas as pessoas envolvidas com seitas. Então, você que está me assistindo, ore por essas vidas, interceda. Essas pessoas que são desassociadas, elas sofrem muito, muito mesmo. Como eu já disse aqui, alguns vão até na justiça para conseguir conversar com o parente, com o amigo. Então, eu peço para você lembrar-se dessas pessoas em oração. Esse rapaz aí que agora era de um grupo de apologistas das TJs, que saiu e foi excluído pela organização, eu peço para você orar por ele, não só por ele, mas por todos que estão sofrendo nesse momento. A Sociedade Torre de Vigia, ela é uma organização terrorista, uma organização que persegue, que destrói, que aniquila com a alegria da família. Então nós precisamos orar e também evangelizar, ter uma palavra de evangelização para essas pessoas, tá bom? Um vídeo rápido só aí para você estar a par do que está acontecendo, porque nós estamos vivendo isso agora, com aquele rapaz que eu citei no outro vídeo. Eu espero que o Espírito Santo possa motivá-lo a orar por essas pessoas. Se possível, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like e me ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. CACP, há 21 anos, levando o Evangelho aos perdidos sectários. Até o próximo vídeo.